Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que fala sobre inovação, sustentabilidade e impacto positivo. Eu sou o Daniel Frazão e estou muito contente de estar aqui viabilizando mais uma vez esse projeto. Esse projeto do Open Up começou lá atrás, em 2024, né? Teve uma pausa em 2025 e agora retomando em 2026, como parte aqui, eu estou nos estúdios do SampaCast, dentro do Centro Cultural São Paulo. Muito orgulho de estar aqui nesse espaço, esse espaço efervescente da capital paulista, né? Por conta desse programa, o SampaCast, que faz parte aí de uma política pública desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo por meio da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a ADSampa. Esse programa viabiliza projetos como esse, né, focado em novos empreendedores da economia criativa e disseminado por várias partes da capital de São Paulo, em vários bairros. Tem ali os seus espaços de coworking aqui no TEIA, né? E eu estou num deles aqui na Vergueiro. Já tive a oportunidade de gravar do Tamanduateí, do metrô Tamanduateí, dentro da estação de metrô, né? E também ali na São Bento, dentro do Hub de Games, tem em Pinheiros, em várias outras localidades da cidade. E esse projeto é muito interessante. A gente tem a oportunidade de debater, né, questões relacionadas à sustentabilidade, entrevistar pessoas de sustentabilidade, de inovação e relacionadas à geração de impacto positivo. Bom, essa é a segunda temporada, esse é um episódio especial, começando esse episódio especial. Então, na verdade, não é uma entrevista, sou eu aqui falando de alguns temas importantes, de algumas coisas que valem a pena a reflexão aí por parte do público, as pessoas que estão mais conectadas com sustentabilidade ou as pessoas que estão menos conectadas com sustentabilidade poderem entender um pouco mais sobre o tema e tirar também algumas coisas assim, muitos mal entendidos que existem sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre gestão ambiental e mudanças climáticas. Bom, qual que é o foco hoje aqui? O foco hoje é falar sobre sustentabilidade em tempos de polarização política e também sustentabilidade como mola propulsora de inovação. E por que eu resolvi falar desses dois temas, né, em um único episódio? Vocês vão entender um pouco qual que é a razão para isso, né? Eu acho um ponto interessante, né? Eu acho que todo mundo já deve ter notado, né? Eu acho que isso tá até uma questão óbvia, que a gente tem vivido nos últimos anos já um ambiente de polarização muito acentuado, né? Então, entre gregos e goianos existem muitas animosidades, existem muitas discordâncias e existe, eu acho que o principal, que é um novo zeitgeist de um pensamento binário, um pensamento que leva sempre para o sim ou para o não, para o isso ou para aquilo, para um eterno fla-flu. E esse ambiente de polarização, ele tem impactado também o que se tem trabalhado ou o que se tem planejado, né, em termos de gestão de sustentabilidade dentro das grandes empresas, dentro das organizações. É impossível, né, que essas coisas passassem incólume, né? Muito porque, como é um traço da sociedade, é um traço do nosso espírito do tempo na atualidade, que isso também acabe transbordando aí para diversas áreas, né, das nossas vidas. E as empresas, claro, fazem parte disso, né? A gente tem percebido, né, principalmente desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2024, um recuo da abordagem de temas relacionados à gestão ambiental, gestão de impacto social, direitos humanos nas empresas. A gente tem notado um recuo acentuado, principalmente das empresas americanas, das empresas estadunidenses, né, falando com mais exatidão, em relação à abordagem desses temas, à gestão desses temas. Então, por exemplo, uma das primeiras áreas atingidas em relação a isso, com certeza, foi a gestão de temas como diversidade e inclusão, né, e a maneira como
as empresas, em contraposição ao movimento woke, né, decidiram abrir mão de algumas práticas, de algumas políticas relacionadas à diversidade e inclusão, à igualdade entre homens e mulheres, igualdade salarial entre homens e mulheres, né, equidade. A gente está falando também de inclusão do ponto de vista étnico, né? Então, a maneira como algumas empresas com sede nos Estados Unidos, e isso acabou se desdobrando também nas outras, nas filiais, né? Nas outras operações pelo mundo, a maneira como houve esse recuo acentuado, né? Eu acho que nos Estados Unidos a gente já tinha observado, por exemplo, um recuo também muito grande em relação à questão climática, né, com a saída do Acordo de Paris, né, e aí houve, claro, né, essa percepção de que a sustentabilidade ia deixando de ganhar, ou deixando de ter o espaço que ela vinha alcançando, principalmente desde que o ESG começou a ganhar um pouco mais de destaque para o público de investidores, para o público já fazendo uma análise financeira das questões de sustentabilidade, né? E de lá para cá, né, isso acabou fazendo com que as pessoas trouxessem também alguns achismos, né, relacionados à importância ou à eventual falta de importância de alguns temas, e isso tem se traduzido também na redução de foco em gestão de sustentabilidade em algumas organizações, né? Principalmente quando a gente olha para aquelas empresas que não têm obrigações em relação ao disclosure de informações de sustentabilidade, né? Que não tem que prestar contas, não são obrigadas a prestar contas. Então há um recuo, né? Num ambiente também desafiador do ponto de vista econômico, né? E também do ponto de vista geopolítico, né? Então, só para lembrar, a gente está vivendo, em pleno momento de guerra, a gente está vivendo principalmente nesse momento dois principais conflitos, o da Ucrânia, que vem lá de trás, né? Mas que já impactou também algumas cadeias de valor em todo o mundo, né? Então, falando de cadeia automotiva, a cadeia de fertilizantes, né? Então já houve um impacto aí que com certeza se desdobra em aumento de preços, né? Para a população em geral, né? De itens que, claro, quando a gente está falando de fertilizantes, a gente está falando principalmente de alimentos, né? Que dependem, essas culturas dependem desses insumos, né? E agora, mais recentemente esse ano, depois da invasão dos Estados Unidos à Venezuela, agora a questão a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? E aí o fechamento do Estreito de Hormuz e o quanto isso tem impactado o preço do petróleo em todo o mundo, o que também gera uma reação em cadeia em todas as economias do planeta. Então, assim, a gente sabe que a gente está vivendo um contexto econômico e geopolítico desafiador, que também atrapalha as empresas, e isso acaba gerando principalmente, né, falta de orçamento, falta de investimento para questões que são muitas vezes urgentes em relação à questão climática e à questão de sustentabilidade. Mas, como eu disse lá no início, a polarização também tem atrapalhado, porque aí a gente sai um pouco daquele pensamento mais objetivo e vai para o achismo. Então, muitas vezes, por uma questão de opinião, algumas questões, algumas ações e iniciativas em sustentabilidade acabam perdendo tração dentro das organizações. Então, isso é o que realmente mais tem preocupado. Então, se imagina, né, essas pessoas muitas vezes em posições de liderança dentro das organizações começam a relacionar a sustentabilidade só com uma questão de militância, né? E a militância relacionada à sustentabilidade, e menos como algo, como uma oportunidade dentro das organizações em relação a vários aspectos que a gente vai desdobrar aqui, né? Então eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ao invés de olhar objetivamente e tentar construir processos que sustentem as ações de sustentabilidade em nível estratégico, tático e operacional, muitas vezes se imagina que é só uma questão de militância e esses temas acabam perdendo tração, né? Então esse é o contexto de polarização que eu estou trazendo aqui mais para essa reflexão, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha desde 2020 principalmente, né, um fortalecimento
dentro das questões da abordagem do ESG dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando exatamente daquelas obrigações que as empresas precisam atender em relação a questões relacionadas à governança, que puxam todas as outras, né? Então, políticas e processos em gestão ambiental, políticas em processos em relação a direitos humanos e responsabilidade corporativa, né? Que incluem questões relacionadas às mudanças climáticas, quando a gente fala no aspecto ambiental, e, por exemplo, diversidade e inclusão, quando a gente fala em direitos humanos, né? Além da questão do investimento social privado, né? Então, quanto as empresas estão se relacionando com as comunidades do entorno, estão engajando essas populações para poder identificar oportunidades ali de inclusão social, né? Então, a gente está falando de iniciativas de voluntariado, engajamento da população local para identificar quais são as demandas daquela população e como a empresa que acaba tendo impacto ali naquela região pode atuar nesse sentido por meio de ações de investimento social privado ou por meio de outras ações ali organizadas, né, ou planejadas pela companhia, né? E aí tudo isso, claro, ajudando, permitindo que as empresas também atendam aos seus objetivos entre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 2030. Então, assim, se perde uma grande oportunidade e aí esse debate acaba sendo freado muitas vezes dentro de algumas organizações por conta da tradução dessa inserção dessa polarização, né? Aí a maneira como os tentáculos da polarização vão chegando aí aos diversos departamentos, às diversas áreas das organizações. Bom, mas o que muita gente não percebe é que quando a gente fala, né, hoje a gente sabe, né, que mesmo nesse ambiente de polarização, a gente tem muitos representantes, muitos próceres do neoliberalismo no Brasil que defendem, né, a economia verde, que defendem cada vez mais que as empresas avancem, né, em projetos e iniciativas com foco em economia verde. Entre outras coisas, porque essas pessoas entendem o cenário e identificaram as oportunidades, né, principalmente econômicas, né, aí para fazer o gancho aí com a economia verde, de transformar isso em negócio, transformar isso em receita, né? Então a gente está falando, né, na verdade, para citar alguns exemplos, né, quando a gente fala de economia verde, de como isso também gera oportunidades econômicas e financeiras aí, principalmente, inclusive, na visão dessa turma mais neoliberal, né? Então o pessoal já está atento, por exemplo, ao potencial que o Brasil tem de produção de energia elétrica renovável, né? Então a gente está falando de energia solar fotovoltaica, a gente está falando de energia eólica, né? E está falando de um país continental que oferece, né, do ponto de vista de clima, né, insolação, né, o quanto diversas áreas no Brasil tem sol praticamente 70% do ano, né, ou áreas também que conseguem produzir energia eólica por meio dos ventos, né. Então a gente tem um país que gera oportunidades e que a gente conseguiria desdobrar isso e gerar oportunidade de geração de energia elétrica renovável, e o quanto isso poderia também fortalecer diversos mercados, inclusive as suas próprias cadeias de valor. Então esse é o primeiro ponto. Então, pessoal, mesmo essa turma mais ligada ao neoliberalismo, né, tem já percebido, né, as oportunidades em relação à energia renovável. Outro ponto também, investimento em mobilidade elétrica. Né? Hoje, cada vez mais tem crescido o percentual de carros elétricos nas ruas brasileiras, né? E os veículos elétricos estão aí, vão demandar cada vez mais investimento em baterias mais duráveis, né? Em baterias que tenham maior nível de autonomia, mas também os pontos de recarga desses veículos, né? Então isso também é uma oportunidade que muita gente tem mapeado, né? E claro, identificado oportunidades de negócio. Agora, claro, né, para cada oportunidade de negócio como essa, nunca se deve prescindir de olhar para os eventuais impactos, né? Então, quando a gente fala de mobilidade elétrica, o carro elétrico, claro, emite muito menos do que o carro a combustão, do veículo a combustão,
Porém, a gente precisa identificar, saber como a gente fecha essa cadeia em torno para que a gente não tenha, né, um impacto das baterias à medida que esses equipamentos forem deixando de ser utilizados, né, forem perdendo lá a sua usabilidade, né? Então tem que olhar para isso, mas é importante dizer que existe uma oportunidade aí, inclusive de se construir cadeias para o reuso ou para a reutilização desses materiais, né? Então esse é com certeza um ponto crucial também, mas mostrando também que a gente está falando de mais uma oportunidade. A gente está falando também de economia regenerativa. A gente está falando, por exemplo, de reciclagem e cadeias que a partir da reciclagem pode diminuir a dependência principalmente de materiais e recursos raros da natureza, minerais raros ou outros tipos de materiais. Então, por exemplo, quando a gente olha para a cadeia do alumínio, né, hoje que tem uma penetração cada vez maior em termos de coleta e reciclagem, por quê? Porque remunera toda a cadeia, desde o catador até a ponta final, mas o importante disso é que a gente deixa de buscar matéria-prima, ou reduz, né, principalmente, o uso de matéria-prima virgem, o uso de recursos virgens minerais. Então esse é um ponto importante, né? E o quanto você, pensando, né, em logística reversa, pode reduzir a dependência de alguns materiais, algumas matérias-primas, e reduzir custo e gerar maior eficiência, que é outro ponto que a gente vai abordar aqui, né? Então, assim, fechando, enquanto tem uma galera achando que sustentabilidade é coisa de militante, é coisa de Greenpeace, é coisa da galera que tá lá protestando nas ruas, também, e tem uma importância muito grande essas pessoas, mas por outro lado, tem muita gente do outro lado da força, digamos assim, já trabalhando, pensando em formas de principalmente transformar isso em oportunidade de negócio, fomentando uma economia verde e principalmente dialogando com os líderes das grandes empresas. Então a gente tem que pensar que existe uma camada ali política, por que não dizer, em que essas pessoas estão muito conectadas, né? Esses profissionais, esses economistas estão muito conectados, mas por outro lado é fundamental lembrar que eles também se conectam muito às grandes empresas. Então eles estão no conselho das grandes empresas, eles estão ali junto aos tomadores de decisão para trazer aquilo que eles chamam de uma visão econômica da sustentabilidade, né? Exatamente por isso, foco nas oportunidades e na capacidade que muitas dessas oportunidades têm de geração de receita. No fim do dia, os líderes das grandes organizações estão ali, o trabalho deles está muito em função, a gente falava há mais tempo do triple bottom line, né? As 3 últimas linhas do balanço pensando em ambiental, social e econômico, mas a linha do econômico puxa muito a atenção de CEOs e CFOs em todas as organizações, não poderia ser diferente. Mais um ponto importante é que, assim, principalmente naquele middle market, eu não estou nem falando de pequenas e médias empresas, estou falando de empresas ali da casa do faturamento entre 500 milhões de reais e 2 bilhões de reais, muitas vezes as pessoas estão conectadas àquele resultado de curto prazo e a perenidade, a sustentabilidade tem muito a contribuir também com a perenidade do negócio. Bom, falei então dessa camada, né, dessa contraposição entre mesmo o pessoal ali que é mais hater da sustentabilidade não percebe que no seu próprio campo ali ideológico tem gente que está defendendo alguns temas relacionados à sustentabilidade e à economia verde. Mas bom, falando, né, agora explorando mais as empresas, o dia a dia das empresas, né, como é que isso se traduz ali nas empresas e como é que também sustentabilidade gera oportunidade de resultado, né? Então, assim, um ponto que também é imprescindível dos negócios, essa palavrinha-chave, todo mundo que trabalha numa grande ou numa média empresa sabe disso, não existe empresa sem foco em resultado. Então, um ponto importante é mostrar que a sustentabilidade também gera oportunidades de resultado dentro das empresas, mesmo quando a gente está falando do business as usual, mesmo quando a gente está falando do arroz com feijão. Eu estou gravando agora na
na hora do almoço, hoje é uma sexta-feira, então falar em arroz com feijão é até uma maldade. Mas, por outro lado, né, pensar assim, como é que as empresas podem trabalhar a sustentabilidade para gerar e aproveitar essas oportunidades no dia a dia, né, fazendo o arroz com feijão? Bom, sustentabilidade tem tudo a ver com ecoeficiência. Né? Então a gente está falando de eficiência do uso dos recursos naturais. E ecoeficiência é uma palavra que é composta, né, pelo prefixo eco e eficiência, que é o que toda empresa busca, é o que todo CEO gosta de ouvir. É música na cabeça, no ouvido do presidente das grandes empresas ou do chairman das grandes empresas. Eficiência. Quem não quer ganhar eficiência? Quem não quer reduzir a conta e pagar menos pela conta de água? Quem não quer pagar menos pela conta de luz, pela conta de energia? Quem não quer pagar menos pela destinação dos seus resíduos? Ou até reaproveitar esses resíduos e diminuir o custo de algumas matérias-primas, né? Quem não quer diminuir também o nível de exposição do seu negócio a riscos, né? E riscos muitas vezes relacionados à sustentabilidade. Quem não quer diminuir a exposição da sua empresa, da sua organização, a riscos reputacionais, né? Então, por exemplo, a gente sabe de empresas aí que foram afetadas do ponto de vista reputacional muito fortemente por conta de questões ligadas à sustentabilidade, né? Então, assim, quem não quer evitar esses riscos, quem quer proteger o valor da sua marca, né? Que eu acho que é um dos principais ativos dentro de uma organização, é o valor da sua marca. Quem não quer proteger o valor da marca e também conectar outros atributos a essa marca, principalmente pensando em novos consumidores que vão cada vez mais valorizar empresas alinhadas ao propósito de impacto positivo, né? Impacto ambiental positivo, impacto social positivo, né? A gente está falando de gerações que vão escolher o produto a partir de marcas conectadas com o seu próprio propósito pessoal. E não só isso, vão escolher as empresas para trabalhar também com esse foco. Empresas com propósito de impacto positivo, que também consigam atender não só os seus clientes, mas também a sociedade como um todo, os públicos de relacionamento, e oferecer também um ambiente positivo, um ambiente de impacto positivo, pensando no próprio colaborador e na própria colaboradora, né? Quem quer perder as oportunidades que a economia verde tem a oferecer? Então, assim, a gente está falando de eficiência e de oportunidades, né? Então, é buscar eficiência, buscar oportunidades. Eu sei que muitas vezes é difícil para o profissional de sustentabilidade dentro das organizações traduzir isso, principalmente para os níveis mais altos de gestão, que estão olhando e que tem uma linguagem muito mais econômica, muito mais financeira no dia a dia. Mas fica um desafio de parte a parte. Então, tanto para o profissional de sustentabilidade conectar cada vez mais as questões de eficiência e traduzir isso cada vez mais em valorar essa eficiência, valorar os riscos. Então a gente tem uma série de ferramentas, metodologias, né, e até padrões que ajudam a traduzir isso, né? Como é que eu posso valorar o meu risco, traduzir o impacto e fazer a empresa também trabalhar nas oportunidades para poder traduzir isso e valorar, deixar aquilo que está fora do balanço, começar a trazer para dentro do balanço das organizações, né? Então, esse é também um ponto importante, e é importante essa sinergia, falar a mesma língua. Mas é importante também que as pessoas tirem um pouco, né, o óculos do seu preconceito ou dos seus vieses ideológicos e possam entender, né, e aí que tá, possam entender a matemática por trás disso, fazer valorar esses impactos e tudo que está por trás da gestão ESG dentro das organizações. Então, assim, quando as empresas implementam uma agenda ESG, as oportunidades de proteção do negócio e dos seus públicos já seria em tese suficiente para convencer os haters,
né? Então, assim, aquilo que eu chamei até no episódio passado do Open Up, os haters da sustentabilidade. Aquela turma que, no fundo, está mais interessada em criticar porque identifica cada vez mais o tema com a militância, né? E menos com as oportunidades que existem dentro das organizações para a gente trabalhar cada vez mais o desenvolvimento sustentável e poder trazer e conectar essa sustentabilidade como tema, né? Também a própria oportunidade, a própria perenidade dos negócios, a oportunidade de manutenção dos negócios, proteção da marca, proteção da reputação, né? E proteção principalmente em relação aos riscos relacionados à sustentabilidade. A gente está num momento, num contexto de emergência climática. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu em 2024 com as enchentes do Rio Grande do Sul, né? E claro, aquilo impactou muitas pessoas, então pessoas morreram, pessoas perderam suas casas, né? Houve um impacto muito significativo em relação ao dia a dia de diversas cidades do estado, né? E na região, mas também as empresas foram impactadas. Então, o quanto a cadeia de valor pode ser impactada por ameaças relacionadas a eventos climáticos extremos. Chuvas, inundações, secas. O Brasil é um país essencialmente do agronegócio. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de culturas que estão muito suscetíveis às mudanças do clima, e isso também pode prejudicar não só o dia a dia das pessoas, isso também é muito importante, né? As pessoas vão ter alimentos mais caros e isso pode aumentar também o risco nutricional da população, né? Aumentar cada vez mais pessoas ali em condição de vulnerabilidade, mas também o quanto, né? Principalmente o Brasil, que é um país muito focado economicamente nas commodities agrícolas, o quanto a gente pode também ter um prejuízo na balança comercial e isso impactar a economia como um todo, né? Então, o Brasil é um país que a gente precisa olhar principalmente para os dois lados da moeda, quando a gente fala em clima. Esse lado, que é principalmente do risco, que pode abalar principalmente diversos indicadores macroeconômicos, isso tem um resultado muito ruim para a população em geral, né, com aumento de preço dos alimentos e ampliação da desigualdade social que a gente tem, a desigualdade social, a desigualdade socioeconômica que a gente tem no Brasil, né? Então a gente tem um risco muito grande por conta da possível exposição aos riscos, aos eventos climáticos extremos, mas por outro lado, tem um outro lado dessa moeda também muito positivo, porque o Brasil pode encabeçar cada vez mais a transição para uma economia de baixo carbono. E a gente, na verdade, só precisaria de vontade política para fazer, porque a gente tem principalmente a maior floresta tropical do mundo. Então, se a gente tiver o esforço de manter essa floresta em pé e proteger os ecossistemas e a biodiversidade, a gente já estaria dando um grande passo em relação a isso. E, claro, né, tudo aquilo que eu já mencionei, a gente poder reduzir a dependência do petróleo, gerando energia renovável e apostando em soluções vinculadas à mobilidade elétrica ou não, mas trazendo aí opções aí para que a gente possa reduzir principalmente o nível de emissões no Brasil e atender as metas do IPCC e a gente poder a cada COP mostrar e defender o protagonismo do Brasil. Não basta só sediar a COP30 ou outros eventos relacionados à sustentabilidade. É preciso pegar esse protagonismo na unha e a gente está perdendo a oportunidade disso. Então são dois lados da moeda que, se a gente trabalhar, a gente consegue cumprir os objetivos e colocar o Brasil, né, na vanguarda quando a gente fala de uma transição climática, uma transição para uma economia de baixo carbono. Então são os pontos principais, olhando principalmente para as empresas, né, e o quanto a gente tem, né, de oportunidades, o quanto a gente poderia estar fervilhando e gerando novas ideias para principalmente aproveitar essas oportunidades e colocar o Brasil num contexto de uma economia verde, sustentável e competitiva no mundo. Competitiva. Esse é um ponto importante também que a gente não pode esquecer, né? A gente precisa dinamizar a economia brasileira e uma maneira de fazer isso talvez seja inovar e inovar em sustentabilidade. E aqui eu tenho o gancho para falar de inovação,
né? Eu, durante a minha trajetória profissional, cheguei a trabalhar com inovação sustentável, numa época que ainda era difícil explicar o que era isso na prática, mas no fundo é pensar aquilo que eu já pensava principalmente já tem mais de 10 anos, que a sustentabilidade é um ótimo driver de inovação, é um ótimo direcionador, é uma mola propulsora para a inovação. Por quê? Eu acho que um dos pontos principais aqui é pensar que a inovação, tanto a inovação como a sustentabilidade, elas são totalmente contra ao business as usual, que no fundo é uma maneira chique de falar, o sempre foi assim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e inovação, a gente está falando assim, sair do mais do mesmo. Tanto um tema como o outro propõe isso. Então, esse é um primeiro tópico, eu acho que é fundamental aí de trazer para reflexão. Um outro ponto é que se a gente quer reduzir, desenvolver, né, novas fontes de energia, se a gente quer desenvolver cada vez mais, ampliar a mobilidade elétrica, baratear a produção de novas fontes de energia, né, oferecer novas maneiras de captação de água e reuso de água da chuva, por exemplo, né? Desenvolver equipamentos que consomem menos energia, ou, por exemplo, desenvolver equipamentos de IoT ou automação para identificar desperdícios, identificar desvios e antecipar a correção desses desvios, né? Trabalhar com manutenção preventiva e mais, com manutenção preditiva por meio do desenvolvimento dessas novas tecnologias. A gente precisa a gente vai acabar trabalhando no desenvolvimento de soluções inovadoras. E aqui a inovação é fundamental. Então, assim, imaginar que essas duas coisas andam juntas, inclusive quando a gente fala de inovação incremental, para desenvolver soluções com foco em eficiência. E aí, de novo, estamos falando de dinheiro, estamos falando daquela palavrinha básica que eu acho que todo CFO, todo diretor financeiro em grandes empresas, ou qualquer empresa, né, é música para o ouvido desses executivos. Eficiência. Então, como é que a gente pode... E a inovação tem esse potencial, né? A gente poder também, por meio da inovação, gerar soluções inovadoras, desenvolver soluções inovadoras, fomentar pequenos negócios ou negócios iniciantes com as startups e poder, a partir desses negócios, né, a partir do desenvolvimento dessas soluções, não só ganhar eficiência ou ganhar, construir novos mercados, mas também ajudar a desenvolver esse outro lado da cadeia, a cadeia o ecossistema de startups, né? Esse é um ponto fundamental para você entender, né? As novas ideias muitas vezes não surgem dentro das grandes empresas em si, muito por conta do foco do dia a dia, no foco do curto prazo, e as startups dentro do ecossistema de startups já tiveram um tempo de desenvolvimento das soluções, de maturação das soluções e principalmente de validação das soluções, né? Então esse é um ponto importante, né? Já saíram da casa de pensar só em produto, mas em desenvolver soluções, né? Em digitalizar soluções. E toda vez que a gente digitaliza, né, soluções, a gente também reduz a dependência de matérias-primas, a gente digitaliza principalmente o acesso e passa a conectar cada vez mais e melhor as pessoas. Então a gente está falando também de oportunidades de mercado, né? A gente está falando de oportunidades de negócio, de novos modelos de negócio que vão ajudar as empresas a diversificar a sua ação, a sua operação e principalmente o seu mercado. E cada vez mais, né, eu venho, né, por formação da comunicação, e a gente viu como as novas tecnologias nos últimos anos, né, elas têm contribuído para virar totalmente essa chave. Então, grandes empresas de mídia que no passado eram verdadeiros impérios, como por exemplo a editora Abril, aqui no Brasil, dona da revista Veja, fundou a Exame, fundou a Quatro Rodas, como esse mercado hoje da comunicação impressa, das revistas, ele simplesmente morreu.
Então não percebeu a oportunidade que existia ali de talvez desenvolver novos mercados relacionados aí às novas mídias digitais. Então, isso para dar um exemplo mais conectado com a comunicação. O quanto a gente está vendo também a transformação do audiovisual com os novos canais do YouTube que hoje estão aí com os direitos das grandes competições esportivas internacionais e concorrendo com outros grandes gigantes de mídia que também entraram tarde nesse mercado, mas que também já perceberam o quanto esse mercado é importante. Então, assim, só para entender também a importância de que eu preciso olhar para a inovação, porque senão daqui a pouco o meu mercado morre e eu ainda não consegui fazer a transição. E olhar para a sustentabilidade pode ser também um direcionador importante para você encontrar assim, é aqui, talvez eu precise melhorar a minha ação nesse nicho, né? Então, assim, oportunidades de que mostram, né, que inovação e sustentabilidade podem andar de mãos dadas, né? Então, esse é um ponto. Trouxe alguns desses elementos assim para reflexão, né, nesse episódio especial do Open Up Sessions. Então eu acho que é importante pensar que dentro de uma empresa muitas vezes os vieses ideológicos podem atrapalhar principalmente a oportunidade, a possibilidade de enxergar novas oportunidades por meio da sustentabilidade. E aí acaba ficando um discurso tacanho, um discurso preso em algumas questões, né, que no fundo vão mais atrapalhar as organizações do que ajudar. Então aí tá, sempre tem oportunidades aí de você apostar no aprendizado contínuo, de trabalhar o desenvolvimento dessas capacidades, dessas habilidades, né? Ampliar o conhecimento em sustentabilidade, olhar para aquilo que a concorrência tem feito, né? Muitas vezes olhar, e esse é um exercício importante, tanto para a sustentabilidade como para a inovação, para dentro do meu segmento, o que as empresas, o que o meu concorrente está fazendo, por que ele está fazendo, como isso contribui para gerar valor para ele, né? E que eu possa também introduzir essas práticas e poder avançar no tema sem que a sustentabilidade perca tração. A gente sabe que o foco no curto prazo, principalmente em mercados e segmentos mais desafiadores, ele é importante para manter o negócio de pé. Mas apagar totalmente, né, diminuir a atração, diminuir o apetite por algumas questões relacionadas à sustentabilidade, pode fazer com que esse negócio naufrague ainda mais. Principalmente pensando, né, que a empresa que não está olhando para os seus riscos ambientais, ela está sujeita a multas, ela está sujeita a sanções, ela está sujeita à interrupção da operação, né, da organização. Então são coisas palpáveis, não são só questões ideológicas relacionadas à sustentabilidade, que também são importantes serem defendidas. A gente tem aí ONGs e vários ativistas muito focados em chamar atenção para as questões climáticas, para as questões sociais também ligadas à diversidade e inclusão. Esse trabalho tem muito valor porque traz esse debate para a sociedade. Esse debate é importante, faz com que a sociedade olhe para a manutenção de coisas que são importantes para ela, para o seu dia a dia, né? A gente precisa, claro, entre outras coisas, ter um mundo melhor para a gente viver hoje, mas também para as novas gerações, para os nossos filhos. Então, assim, é super importante, trazem esse debate, os ativistas trazem esse debate em alto nível, propõem, estão conectados à governança global desses temas, né? Então, e com especialistas, né? E muitas vezes são também especialistas que vão mostrar quais devem ser as nossas metas, quais devem ser os nossos planos de ação, e as empresas precisam estar conectadas para essa discussão em alto nível, para poder traduzir isso em negócio e conectar isso com as suas estratégias ESG e para a operação do ESG, para o dia a dia do ESG dentro dessas organizações. Então é fundamental separar essas duas coisas, mas também conectá-las e estar sempre conectado com o que cada lado está pensando, propondo, trazendo, sempre numa discussão em alto nível, para que a gente saia do pensamento binário. Eu sei que é difícil, né? Como eu disse lá no início, é quase um espírito do nosso tempo, né? Esse pensamento binário, esse fla-flu constante, mas trabalhar objetivamente para manter tração nas questões de sustentabilidade e principalmente, né, fazer com que proteger valor, gerando eficiência,
né? E aí conectando, claro, com a questão da ecoeficiência, né? E proteção de valor reputacional, proteção da marca e diminuição da exposição a riscos que podem gerar, inclusive, prejuízos para essas organizações. Bom, falei demais aqui, mas eu gostaria muito de pedir, claro, o seu comentário, que outras oportunidades a sustentabilidade pode gerar de negócio dentro das empresas, como é que as empresas podem se conectar cada vez mais a essa necessidade de trabalhar questões ligadas à sustentabilidade para reduzir o seu impacto ambiental, seu impacto no clima, seu impacto social, para gerar e compartilhar valor com toda a sociedade. Deixa o comentário aqui. Deixa sua curtida também, diga o que você gostou, diga o que você não gostou, se você concorda, se você discorda, é muito importante ouvir e também fazer do Open Up Sessions esse espaço democrático também de escuta, né? A gente vai continuar fazendo as entrevistas, utilizando os estúdios do SampaCast. Eu estou só, mais uma vez, para ressaltar, estou aqui no Centro Cultural São Paulo, no estúdio do SampaCast, aqui na Vergueiro, né? E também trazendo aí novas conversas com novas pessoas para a gente ampliar esse debate, sempre falando de sustentabilidade, inovação e impacto positivo. Bom, foi um prazer trazer esse tema para vocês aqui. O Open Up Sessions continua com novos episódios agora no primeiro semestre de 2026. A gente também dando tração aí para o videocast e chamando todo mundo aí para essa conversa sempre em alto nível. Muito obrigado e até o próximo episódio.